Olá, doutora Juliana Bisato. Hoje nós iremos falar, então, sobre as consultas pré-concepcionais, consultas e exames. Certo. Então, esse casal que está tentando engravidar, né? Quais são as primeiras atitudes que esse casal precisa tomar, então, antes de seguir para uma gestação? Então vamos lá. Essa é uma pergunta das mais feitas, assim, lá no consultório. É uma consulta que normalmente acontece bastante lá com a gente. Muitos casais me procuram para se preparar para o parto, né? Então, assim, existem várias coisas que a gente pode fazer para se preparar para a gestação. Uma coisa que é bem interessante, né? É a gente definir quando que a gente vai engravidar, né? Às vezes eu tenho pacientes que elas chegam para mim e falam, eu quero engravidar daqui 1 ano, ou eu quero engravidar daqui 2 anos, ou eu quero engravidar agora, ou eu já tô tentando engravidar. Então, primeiro definir isso, né? Pra gente definir uma linha do tempo, né? Uma coisa também bem importante que a gente definir é o uso do ácido fólico, né? Então, o ácido fólico, a recomendação hoje é começar 3 meses antes, né, de engravidar. As doses variam conforme as comorbidades. Então, ontem mesmo eu estava conversando com um casal sobre isso. Que ele estava preocupado, meu Deus, mas existem tantas doses de ácido fólico, né? Então, por exemplo, diabetes tem uma dose. Anemias hemolíticas, como anemia falciforme, esferocítica, outra dose. Pacientes que já tiveram alguma malformação de tubo neural na família ou a própria paciente teve um filho, tem outra dose, né? Uso de anticonvulsivantes, uso de medicações de imunidade, né? Como sulfasalazina, etc., também é outra dose, né? Então, primeiro a gente tem que ver isso, qual que é a necessidade, né? O ácido fólico, ele tem principalmente a função de prevenir defeitos de tubo neural, que eu falei antes. O que é isso? Defeitos de formação de sistema nervoso central, né? Anencefalia, crania, e da coluninha do bebê, mielomeningocele e meningocele. Então, essas malformações foram uma das primeiras que a gente conseguiu associar com déficit nutricional, tá? Então, a gente descobriu que se a gente usar o ácido fólico, não vai acontecer isso, tá? E se acontecer isso? Então, a anencefalia é incompatível com a vida, né? E a mielomeningocele, a criança pode ficar sem conseguir andar, ela pode ficar, o menino em impotência sexual, meninas e meninos em incontinência urinária e fecal, né? Então, são malformações extremamente graves, né? E a gente sabe que se a gente fazer a suplementação com ácido fólico, a gente pode prevenir isso. O ácido fólico também vai prevenir outras alterações que ainda são controversas, discutíveis, mas tá bem para isso, né? Para estar associado a malformações como fenda nasopalatina, malformações cardíacas, gastrointestinais, urinárias, de membros. Então, o ácido fólico, ele tem a ver com a multiplicação celular. Então, a gente usar o ácido fólico de forma adequada, a gente vai conseguir prevenir essas situações. Aí a gente poderia entrar na conversa do ácido fólico versus metilfolato, que são duas formas da apresentação do ácido fólico, que a gente sabe que o metilfolato é a forma ativa, e tem pacientes que não conseguem transformar a forma ácido fólico em metilfolato, né? Então, o metilfolato hoje em dia é o mais indicado, e as doses, como eu disse, vai variar bastante, né? Uma coisa que é bem interessante quando os pacientes vêm para consulta pré-concepcional é botar carteira de vacinação em dia, né? Então, a gente sabe que tem algumas doenças que, se você se contaminar na gravidez, pode ser extremamente grave para o bebê, como rubéola, né? Que é totalmente prevenível com a vacina, né? Então, a gente pode avaliar status vacinal com os exames laboratoriais, ou se a paciente não fez, né, vacina de sarampo, febre amarela ou rubéola, a gente pode fazer, tem na rede pública, bem tranquilo, tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer na consulta pré-concepcional, que é bem importante, tá? Por exemplo, assim, hoje em dia é comum as pessoas terem doenças como hipertensão, epilepsia, tá? Doenças inflamatórias intestinais, tem várias doenças que pode se ter, né? Então, a gente tem que avaliar se essa doença precisa de medicação e se essa medicação vai causar prejuízo para o bebê ou não. Então, esses dias eu tive uma paciente que veio para consulta pré-concepcional e ela tem arritmia cardíaca, tá? Aí, a gente ficou naquela, vamos tomar a medicação ou não?
a medicação podia ser usada na gravidez? Até pode, mas está associada à restrição de crescimento fetal. Então, a gente, em conjunto com o cardiologista, decidimos que não vamos usar. E vamos monitorar. Se precisar, a gente vai usar, né? Remédios de pressão, que hipertensão é uma doença extremamente comum, né? Então, existem remédios que não são compatíveis com a gestação, né? Como a classe ECA, né? Inibidor da enzima da conversão da angiotensina, que é captopril, enalapril, não pode usar na gravidez. A gente tem que trocar para outra medicação, né? Então, eu tenho várias pacientes que vêm para mim, eu tenho pressão alta, eu tomo esse remédio. Dá para usar esse? A gente troca, monitora a pressão para ver se ela se adapta a esse remédio, né? Então, e aí existem várias outras doenças também, né? Que a gente tem que fazer essa equiparação. Eu gosto, né? E tá recomendado também fazer exames pré-concepcionais para ver se tem algumas doenças que contraindicariam a gestação naquele momento, né? Então, algumas infecções como HIV, quantas pacientes descobrem que tem HIV na gestação ou nesse momento, né? É uma doença que às vezes é muito silenciosa, né? Sífilis também é uma doença que é bem comum, na verdade, mais do que você possa imaginar. E também não seria legal você engravidar em sífilis ativa, né? Então, toxoplasmose, citomegalovírus, né? Ver como é que tá a questão da tireoide. Tireoide é uma grande causa de infertilidade e perda gestacional, diabetes, né? Então, eu recomendo normalmente fazer esses exames para ver como é que tá, né? Uma outra coisa que é bem importante a gente ver na consulta pré-concepcional é ciclo menstrual, tá? E sintomas, né? Se existem sintomas que a gente tem que se preocupar com outras doenças, como endometriose, né, para ver se a gente tem que fazer algum tipo de acompanhamento, às vezes até uma cirurgia, enfim, né? Então, normalmente eu recomendo também fazer esse controle do ciclo menstrual, né? E aí vale a pena a gente falar que muitas vezes as pessoas acham que ciclo menstrual é o período que sangra. Na verdade, não, né? O ciclo é do primeiro dia da menstruação até o dia anterior à próxima menstruação, né? Então, é o primeiro dia que você sangrou, né? Parou de sangrar, aí aquele período todo que você ficou sem sangrar, e aí quando você começou a sangrar de novo, a próxima menstruação é um próximo ciclo. O ciclo vai parar no dia anterior a essa próxima menstruação. E essa duração desse ciclo vai nos dizer como é que está a ovulação da paciente. Ciclos entre 21 a 35 dias costumam ser ovulatórios. Ciclos menores do que 21 dias ou maior do que 35 dias podem não ser ovulatórios, daí vale a pena a gente fazer mais investigação, né? Paciente com cólicas menstruais intensas, dor na relação sexual, coágulos, né? Sangramento em grande quantidade, que vaza, né? Também são situações que a gente às vezes tem que investigar antes de começar a tentar engravidar. E doutora, quanto tempo, então, você falou que o ácido fólico, em torno de 3 meses a suplementação, né? Mas qual seria uma indicação, assim, saudável para o casal poder olhar para tudo isso que você comentou, assim, exames, rotinas de ciclo, enfim? Então, normalmente a gente fala que 3 meses de acompanhamento do ciclo já é um bom momento, né? Só que a gente tem que pensar o seguinte, né? Para você avaliar ciclo, você tem que estar sem o anticoncepcional, ou sem DIU, né? Sei lá, né? DIU Mirena, por exemplo. Então, parou o anticoncepcional, se não for usado outro método, pode engravidar, né? Então, aquela velha ideia de que, usei 10 anos anticoncepcional, vou demorar um tempão para engravidar. Mentira! Tu pode parar no mês seguinte e já engravida. Então, assim, eu sempre falo, se tá na chuva, pode se molhar. Então, se tu vai parar o anticoncepcional para avaliar teu ciclo, tu vai ter que usar um preservativo ou algum outro método, né? E, assim, quando a paciente vem, já começa o ácido fólico, começa os exames, né? Aí até lá fazer os exames, voltar, né? Se acontecer. Se acontecer, né? Paciência, né? Mas eu sempre peço, espera para vir os exames, né? Já teve paciente que fez diagnóstico de toxoplasmose nessa vinda, eu falei, segura 4 meses, né? Citomegalovírus ativa, a recomendação é esperar 1 ano. Por causa que se você pegar citomegalovírus naquele primeiro ano, chances de fazer lesão neurológica no bebê, né? Então, eu sempre falo assim, espera um pouquinho, né? Vamos ver, né? Como é que tá a situação, né? Mas 3 meses normalmente é um período legal, porque a gente já vai acompanhar ciclo menstrual, começar ácido fólico e é o período de fazer todos os exames, tá?
Eu gosto de pedir ultrassom transvaginal, não é obrigatório, tá? Mas eu gosto de pedir. Para ver pólipos, miomas, né? E para o marido, que muitas vezes as pessoas perguntam, o espermograma, né? Que é aquele exame que o homem se masturba dentro do laboratório e é analisado quantidade, velocidade, vitalidade do espermatozoide. Esse é um exame que a gente normalmente não faz de cara para o marido, tá? Além de que os maridos normalmente ficam meio chateados de fazer esse exame, né? Eles falam que é meio indigno, né? Esse exame, a mulher passa por coisa pior, mas tudo bem, né? Esse é um exame que a gente deixa para ou quando não consegue engravidar, e aí vai variar do período, né? Então, mulheres menores de 35 anos, 1 ano de tentativa, e mais de 35 anos, aí é 6 meses de tentativa, ou se a gente já sabe que tem alguma possibilidade de ter problema. Então, por exemplo, um homem que teve um trauma testicular, né? Eu já tive casos de marido que tiveram câncer de testículo, né? Teve cachumba, teve que fazer cirurgia para descida do escroto, né? Do testículo, né, para o escroto, por causa que não tinha descido. Então, são situações que pode ser que vai concorrer com uma alteração do espermatozoide. Daí vale a pena a gente fazer esse exame de antemão, né? Ou seja, sei lá, percebe alguma alteração na ejaculação, enfim, né? Mas se não, eu normalmente só peço para o marido sorologias. HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C. Se o marido quiser fazer um check-up geral, que legal, né? Porque normalmente os homens fogem disso, né? Então, que bom que ele tá querendo se cuidar. Mas, assim, não vejo tanta necessidade para o marido, né? Para a mulher, sim. Para a mulher, eu acho que ela é a receptora, ela é a incubadora desse bebê. E ela precisa estar bem, não só no momento da concepção, que é o caso do marido, mas também por todo o período gestacional, né? Então, o colesterol dela, a diabetes dela, a tireoide dela, a pressão dela, são coisas que vão importar. E uma outra coisa que eu não falei, que é bem importante, que eles sempre frisam bastante em todos os guidelines, é a questão de peso, né? Né? Então, sem gordofobias, né? Mas a gente sabe que uma paciente em sobrepeso, principalmente em obesidade, aumenta risco de aborto, aumenta risco de falta de ovulação, né? E se ela engravidar, aumenta risco de ter diabetes, hipertensão, né? E até obesidade está associada a malformações do bebê, né? Então, eles sempre frisam que é legal a gente, uma paciente que está em sobrepeso, conversar sobre atividade física e sobre uma meta de perda de peso que vai ajudar tanto na fertilidade quanto nas intercorrências obstétricas quando acontecer uma gestação. Doutora, aí já entramos nesse assunto, então, da questão de alguns casais que possam vir a enfrentar dificuldades para engravidar, né? Quais são os fatores, então, que influenciam essa saúde reprodutiva do casal? A idade é o grande fator, né? Tanto o homem quanto a mulher, né? Então, às vezes, a gente fala muito da mulher, né? Porque, 35 anos, né? A idade da mulher. Mas para o homem, 40 anos é uma idade também, assim, bem divisora de águas, tá? A gente sabe que homens acima de 40 anos têm uma qualidade de espermatozoides inferior, tá? Tanto quantidade quanto concentração, vitalidade e morfologia, né? Então, homens, uma mulher que tá, sei lá, nos seus 20 anos, mas o homem tá acima dos 40, tá? Tem mais risco de abortar. Porque esse esperma não é daquela qualidade de menos idade, né? E a mulher, eu já falei 35 anos, por causa que a mulher nasce com uma quantidade X de óvulos, né? Então, é como se alguém virasse uma ampulheta a partir do momento que a menina nasce, né? Porque mesmo antes da puberdade já existe uma morte de mais ou menos, sei lá, 100 mil ócitos, né? E quando a mulher entra na puberdade, que ela começa a menstruar, então ela vai perdendo com mais rapidez ainda, né? E vai chegar um momento que vai ficar tão poucos óvulos dentro desse ovário que ela vai entrar na menopausa, né? Então, a gente tem um relógio, uma contagem regressiva que se inicia na vida da mulher, por isso que a gente usa essa idade de 35 anos, né? Com 35 anos, acima disso, a gente fala que mais ou menos 80% dos óvulos saudáveis já foram, né? Mas o homem também é importante, né? Peso,
né? Então, é uma questão, como eu falei, muito importante, né? Então, controle de doenças. Então, por exemplo, diabetes é uma situação que causa muitas perdas gestacionais, né? Então, às vezes, a paciente, ela nem sabe que ela tem a diabetes, porque não vai dar sintoma mesmo, né? Ai, mas eu não tenho vontade de comer doce, eu tenho diabetes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, eu tive uma paciente que eu acompanhei quando eu estava no ambulatório da Prefeitura de Gestação de Alto Risco, uma paciente obesa mórbida, IMC 40, 45, bem obesinha mesmo, e ela já tinha tido 5 ou 6 abortos, né? E ela falou pra mim que ela só tinha conseguido engravidar dessa vez porque ela tinha ido numa endocrinologista, tinha se iniciado insulina, tinha se controlado essa insulina dela e ela conseguiu engravidar. Ela conseguiu ovular, que ela nem estava conseguindo ovular, e conseguiu engravidar. Né? Então, diabetes é uma situação, né, controle de doenças, digamos assim, né? A gente sabe, por exemplo, uma paciente que tem lúpus ou outras doenças autoimunes que não estão bem controladas, aumenta o risco de perda também, né? Então, essas doenças, essas comorbidades, elas precisam estar relativamente controladas para essa paciente ter uma chance de uma gravidez mais saudável, né? Fazer atividade física é uma situação que sempre vai melhorar, né? Vai desinflamar esse corpo, vai fazer essa paciente ter um corpo muito mais saudável para engravidar também, né? Atividade física faz bem no pré-concepcional, na gestação e no pós-parto também, né? E é muito legal você trazer essa questão da idade, porque eu percebo assim uma mudança nas gerações, né? Então, hoje a mulher indo muito mais para o mercado de trabalho, Claro. muitas vezes trazendo a sua carreira Sim. em primeiro lugar, daí espera lá os seus 36, 37 para estar bem posicionada. E muitas vezes é uma mulher que se cuida, que cuida da alimentação, que cuida da saúde física Claro. como um todo, mas não tem mais os óvulos, né? Não existe Não. mágica nesse caso. Hoje eu tô com 38, vou fazer 39, né? Então, como eu sou de Araguá, então eu tenho o privilégio de acompanhar minhas colegas de turma, né? Que eu conheci lá com 6 anos, 7 anos, né? Então, hoje elas têm a minha idade, né? E eu tô acompanhando algumas delas, né? Então, que também o mercado de trabalho exige, né? Então, que tu se posicione, que tu se aperfeiçoe, né? E se você para de trabalhar, ou se você bota a tua vida pessoal à frente, inevitavelmente a tua carreira É uma escolha, né? vai dar uma barrada, não tem o que fazer. Vai fazer o quê, entendeu? Quando eu tive o Arthur, meu consultório deu uma boa estagnada por 1 ano, 1 ano e meio, até eu retomar o ritmo. É impossível, né? Enfim, e realmente eu vejo muito isso, tá? Então, eu tive várias histórias já no consultório de mulheres que foram fazer faculdade, foram trabalhar, foram se posicionar, tomando anticoncepcional, parou anticoncepcional, tava na menopausa precoce. É uma situação assim, sabe? Tipo, meio injusto, né? Mas, infelizmente, né, o nosso corpo... Eu acho que é importante trazer o conhecimento, né? Para que as mulheres tomem suas decisões com o coração tranquilo, sabendo que pode ser que venha alguma dificuldade, né? Uma coisa que eu converso bastante com as pacientes, assim, passados 30 anos, uma paciente que não tem previsão de engravidar. Não tem, ou não tem namorado, ou a carreira financeira dela, enfim, alguma coisa assim fala que não é agora e não é nos próximos anos. Congelamento de óvulos, né? Hoje em dia está cada vez mais acessível congelamento de óvulos, então é uma opção, né? É uma opção porque se existe uma coisa que a gente não consegue ainda transpor quando se trata de subfertilidade, é os óvulos, né? Eu tenho várias pacientes que fizeram FIV com ovo doação, né? Porque chegou na hora de querer engravidar, às vezes nem era tão tarde, às vezes era, sei lá, com seus 36 anos e já não tinha mais, né? Aí precisou... Aí são FIVs muito mais onerosas, né? Porque aí você tem que fazer... né? Quando você vai fazer FIV com ovo doação, você tem que pagar o teu e da ovo doadora, né? Bem mais caro, tadinhas, né? Enfim...
Mas o congelamento de óvulos é uma situação que deve se pensar. Passou de 30 anos, não tenho namorado, não tenho marido, ou tenho, mas não quero engravidar nos próximos, sei lá, 5, 6 anos, deve se considerar, porque acho que hoje em dia a nossa vida, que está muito estressante, muito corrida, às vezes a gente está vendo mulheres tendo menopausa mais precoce, né? Da mesma forma que as meninas estão menstruando mais cedo, né? A gente também está tendo menopausas mais precoces, né? Claro, isso não é uma regra, né? Mas é uma coisa a se pensar com certeza, né? O congelamento de óvulos é uma, às vezes, né, salva uma maternidade, né? Eu vi uma matéria da Jennifer Aniston falando justamente isso, que sempre achava que tinha tempo, quando foi ver... Tinha tempo, mas não tinha mais... E não era uma questão de falta de condição financeira, né? E ela se arrepende hoje de não ter congelado os óvulos para um outro momento, né? Escolhas, né? Escolhas, claro. Obrigada, doutora. Não, imagina.